Estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma noite, nós aqui juntinhas para conversarmos sobre os nossos filhos adolescentes, que deixam a gente de cabelo em pé. Boa noite, pessoal, bem-vindos a essa nova live aqui nas nossas aulas completas das quintas-feiras, né? Sempre na hora do ano. Então, sempre este ano de 2024, sempre às 20h24. Então, já vamos começando aqui. O tema de hoje, eu vou dar para você um passo a passo. Veja bem essa proposta de hoje, hein? Vou te dar passo a passo. O que é que você pode fazer para conseguir fazer com que o seu filho adolescente te obedeça? Te interessa saber? O povo obedece aí em casa? Comenta aqui comigo como é que é. Oi, Stephanie, que saudade de você. Dá um beijo para a Cris. Que bom ver você por aqui, meu amor. Que saudade. Um super beijo para vocês. Fala para mim, pessoal, antes da gente começar, né? Vou dar aqui o passo a passo de como é que a gente faz para fazer filho adolescente obedecer. Conta para mim se está tudo certo com o áudio e com a imagem aqui no YouTube e aqui no Instagram, para eu saber se está tudo certinho, se não deixei de configurar nada para a gente conseguir fazer esse nosso bate-papo aqui. Faz um joinha para mim, fala se está tudo ok, que aí a gente já continua. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é por que, Val, que você trouxe esse tema? Gente, porque é uma das coisas que as mães mais me pedem. Eu não aguento mais, eu tenho que falar 1000 vezes. O cidadão não obedece. Eu vivo falando, sai desse computador, eu vivo falando, sai desse celular, vai estudar, faz alguma coisa, levanta essa bunda desse sofá. E não obedece. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ou então, só funciona quando eu, perco a boa roda baiana, como minha mãe falava quando eu era criança. Quando eu rodo a baiana e saio gritando, dando uns berros, aí sim que se mexe e faz alguma coisa. E assim, né, gente? Nunca é na hora. A gente pede, faz isso, aí enrola, para sempre, né? Vai lavar uma louça, sai desse TikTok, me ajuda a fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E nunca é do jeito que a gente pede, nunca é do jeito que a gente gostaria, né? E isso vai deixando a gente num tal estado de estresse que tem hora que a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido, porque tem hora que a gente bate, tem hora que ainda tem quem bata, né? E eu não julgo, não, porque o Thiago, coitadinho. Hoje eu sei que não é uma ferramenta educativa que funcione. Eu sei até que hoje em dia é até proibido, né? Por lei, a gente sabe disso, e os motivos é porque já se comprovou que não funciona e que traz prejuízos gravíssimos, né, para o desenvolvimento desse jovem, dessa criança. Mas, assim, às vezes tem mãe que até chega a esse ponto, né, de dar uns tapas e não funciona. Fala, põe castigo, tira o celular, muda a senha do Wi-Fi, já tentou de tudo e não consegue fazer com que o filho obedeça, né? Não estuda, não faz o que tem que ser feito. E a gente vê aquele cidadão lá crescendo, já com barba na cara, às vezes, né? Mais peito que a gente, às vezes, deitado naquele sofá ou naquela cama, não levanta para nada, e vai dando um desespero na gente, porque a gente realmente não sabe o que fazer. Mas calma, se você se identifica com isso que eu estou te falando, eu estou te falando isso de experiência própria, né? Porque eu sou mãe do Thiago, que já é um homão com mais de 35 anos, está mais para 40 do que para 35. E da Thalita, que esse mês já faz 23. E eu vivi isso, principalmente na adolescência do Thiago, que é quando eu não tinha os recursos que eu fui aprendendo ao longo de mais de 20 anos, lidando com os adolescentes no movimento escoteiro. Sim, para quem não me conhece, eu sei, a Stephanie sabe que eu sou chefe de escoteiro, né, querida? Sempre alerta. Mas se você não sabia, sim, eu sou chefe de escoteiros e foi no escotismo que eu mais aprendi
a respeito de como lidar com o adolescente de forma que ele obedeça, que ele crie juízo, que ele faça o que tem que ser feito, tá bom? Então, assim, ó, primeiro que a gente chega num ponto que a gente não aguenta mais tanta briga dentro de casa, né? E essas brigas de insistir, porque não dá para largar a mão também, né? A gente fala assim, eu falo, faço de tudo, brigo e não resolve, né? Mas também a gente não pode entregar para Deus. É nossa obrigação, tá ali no contrato, né? De mãe. Mãe tem sim que impor limites, mãe tem sim que mandar comer o brócolis, tem que limitar a exposição, o uso das tecnologias, das telas, né? Não é para deixar à vontade, seja o que Deus quiser, porque às vezes a gente entra num tal estado de cansaço que a gente, né, pensa em falar, ó, vou mandar morar com o pai, não quero mais saber. Pensei muito, nossa, vou mandar o Tiago morar com o pai, não sei mais o que fazer. E eu queria muito, né, que tivesse alguém que me desse umas dicas boas, como as que eu vou te dar hoje, porque talvez a adolescência do Tiago tivesse sido menos sofrida e talvez ele tivesse menos consequências, né, ruins da maneira como eu lidava, da maneira como eu fazia com que ele me obedecesse, né? Bom, quem me segue já viu algum dessas lives, desses vídeos que eu disponibilizo aqui no YouTube, no Insta, no Face, já deve ter me ouvido falar, né? O adolescente, principalmente. Vou voltar um pouquinho. A questão da desobediência, ela não começa na adolescência. Eu tô aí com uma netinha mais novinha, com 2 aninhos de idade, que agora ela fala assim: para, vô, quietinho, vô, 2 anos. É porque ela já quer fazer a coisa do jeito dela, né? E assim, esse negócio tem muito a ver com o processo de desenvolvimento humano. Se você pensar bem, a gente tem pouco tempo, né, para nascer, ser apresentado a esse mundo, entender quais são as regras, o que pode, o que não pode, né? E estar pronto para ser o dono do nosso próprio nariz, ou seja, nos autorregular, nos autodisciplinar, nos obedecer a nós mesmos, né? Quando a gente tem algo para fazer, por exemplo, o meu sofrimento agora está sendo ir para academia, fazer exercício físico. Eu não gosto de fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Então, às vezes, eu tenho saudade de ver minha mãe aqui com chicote falando: você vai fazer, nem que seja força. Porque eu sei que é bom para mim, mas eu mesmo não me obedeço, né? E é nosso papel como mãe, sim, insistir nas coisas que ele precisa fazer. Tem que estudar? Tem que estudar. É inegociável, não dá para largar para lá. Tem que estudar, ponto final, não tem negociação, não tem acordo, né? Então, esse negócio da desobediência, ele começa desde cedo. E é um processo, a partir do momento em que o bebê percebe que a mãe dele não é ele, e ele é um ser individual, um ser à parte, não é a mesma coisa, não tem mais aquela simbiose com a mãe, ele já começa a ter a vontade própria dele. Então, se você observar, se você tiver a oportunidade de ver criança pequenininha, como eu estou tendo de novo aqui em casa, é assim, ela quer fazer as coisas, ela quer pegar o paninho e limpar, ela quer subir nos degrauzinhos lá do parquinho, ela que quer pegar o ovo e partir. A briga aqui de sábado passado foi isso, ela queria pegar o ovo e partir, com 2 aninhos, né? Achou o ovo lá na geladeira e queria o ovo de qualquer jeito. Então, essa coisa assim de desobedecer, ela vem desde cedo e faz parte do desenvolvimento, porque são a questão das vontades, né? Nós, seres humanos, independente da idade, a partir dos 2 aninhos, temos as nossas vontades. E o grande problema é que quando chega na adolescência, o adolescente está passando por um processo que quem está aqui comigo, né, que já acompanha meu conteúdo, já sabe, que é o processo de individuação. O que é isso? Ele precisa descobrir no mundo quem é esse indivíduo que sou eu, que é ele no caso, né? Eu sou adolescente.
Eu estou crescendo. Qual é meu papel nesse mundo? Quem sou eu? Eu fico bem de cabelo azul? Eu fico bem de cabelo rosa? Se eu raspar meu cabelo, eu vou ficar mais bonito? Vou chamar mais atenção? Né? Se eu descolorir, estou vendo todo mundo entrar numa moda e ficou tão descolado, eu quero também. E ele está nesse processo de descobrir quem ele é, ver outras referências, se afastar da família, tanto emocionalmente quanto em termos de valores, em termos de preferências, de gostos, né? E isso acaba trazendo para nós. Oi, Vera, bem-vinda, querida. Isso acaba trazendo para as nossas vidas um conflito, né? Porque nós adultos temos as nossas vontades, a gente tem o que a gente quer e o que a gente sabe que é bom para eles, né? Mas eles também têm. E aí entra um segundo fator que tem a ver com temperamentos. Existem 4 tipos de temperamentos. Oi, não estou entendendo, é a Naya. Deixa eu ver aqui, os óculos de vó. A Nana. Nana, oi, Nana. Bem-vinda, boa noite. Existem 4 tipos de temperamentos, né? E dependendo do tipo de temperamento, tem 2 tipos desses 4 que são, assim, mais voluntariosos, mais fortes, vamos dizer assim. Sabe quando a gente fala a pessoa do gênio forte? Então, tem 2 tipos de temperamento que são de gênio forte, né? E tem 2 que são aqueles mais quietinhos, mais tranquilinhos, né? Que são mais, vamos dizer assim, mais da paz. São mais de se recolher, não é tanto de lutar, né? Mais de se entristecer no lugar de ter rompantes de raiva, de chorar, de ficar para dentro, de engolir, né? Se a gente tem dentro de casa mães, pais e filhos de temperamentos fortes, gente, dá uma guerra infinita dentro de casa. Dá guerra até de ter consequência grave. Consequência grave no rompimento das relações entre esses pais, né, mães e filhos, e até, assim, chegar a ponto de agressão, né? Então, tem aquela coisa, dependendo do temperamento, esse processo de individuação, que é natural, que é saudável, que precisa acontecer, porque é o treinamento para ser adulto, né? E quando for adulto, ser o dono do seu próprio nariz, mandar nas suas vontades, ter autodisciplina, conseguir se autorregular, se os temperamentos são muito fortes, vai bater de frente. E aí o que a gente consegue é só, né, 2 bodes ali bater na cabeça. Não tem resultado positivo. E acaba tendo, além de não resolver, que é fazer o cidadão obedecer, mesmo que seja força. Oi, Dileuda, saudade de você, como é que você está? Além de não ter o resultado que a gente quer, ainda quebra os nossos laços afetivos, o que é muito sério. O jovem fica sozinho e nós acabamos no asilo, abandonados depois, né? Gente, às vezes eu falo, e eu sou muito brincalhona, né? Às vezes eu falo em tom de piada, mas não é piada, tá? É sério. Só olhar ao redor, quantos adultos você conhece que, assim, visita os pais por pura obrigação e quando não dá mais para evitar, né? Esse, às vezes, é o resultado de toda uma vida em que você está brigando com seu filho, fazendo aquela guerra infinita dentro de casa, né? Porque você quer que ele te obedeça, mas ele quer fazer prevalecer a vontade dele, né? Então, outra coisa que também acaba fazendo com que esse processo, essa briga dentro de casa aconteça muito, é porque a gente, às vezes, a gente tem o nosso tempo, o nosso timing. Como assim? Vou tentar explicar o timing do meu jeitinho aqui. Quando o nosso filho é criança, a gente organiza a nossa vida, a nossa rotina, e ele meio que tem que ir na onda, né? Então, assim, ele toma banho a hora que é conveniente para a gente tomar banho, ele
vai dormir a hora que a gente põe para ele, que é para dormir, ele vai comer a hora que a gente põe a comida ali para ele, fala, agora você vai vir aqui comer, ele vai brincar a hora que a gente manda brincar, porque ele ainda é muito dependente da gente e é o nosso, né? Ele vai junto, ele é dependente, ele não tem autonomia. Então, se a gente é religioso, a gente tem o hábito de frequentar nosso templo, nossa igreja, o terreiro, o que seja, né? O nosso local ali de praticar religião, ele não tem muita opção, ele vai junto, porque não dá para ficar sozinho em casa. Ele vai e fica lá na escolinha dominical, na escolinha evangélica que seja, né? E vai. Então, a gente está muito mais no controle. E isso é muito conveniente, é muito gostoso. A coisa mais gostosa que tem é quando a gente tem uma situação em que o outro concorda com a gente, em que o outro faz o que a gente quer. É muito bom ser obedecido, é a coisa mais gostosa do mundo. Até quando a gente tem assim, vai conversar com alguém, né, vai bater um papo e a gente descobre que a outra pessoa é do mesmo time que a gente, torce para o mesmo time, ou que a pessoa é da mesma religião que a gente. Quer ver, assim, eu me realizar é quando eu estou batendo papo com os meus amigos que são chefes escoteiros também. Por quê? Porque a gente concorda, porque a gente é do mesmo time, porque a gente gosta das mesmas coisas, porque as coisas que nos faz bem, que a gente curte, eles curtem também. Então, quando tem concordância, é a coisa mais gostosa. A gente passa até a gostar mais da pessoa que combina com a gente, que gosta das mesmas coisas que a gente. E quando o nosso próprio filho está nesse processo da adolescência, de se desenvolver, de treinar para ser adulto, como eu costumo falar, ele está justamente num momento em que ele quer colocar, que ele quer fazer valer a sua própria vontade, o seu timing. Então, às vezes, eu quero que, né, ele vá estudar tal hora, que ele vai fazer o dever de casa, ou o que quer que seja, em tal hora, a hora que é conveniente para mim, a hora que eu acho certo, a hora que eu acho que é melhor, o adolescente às vezes não concorda com aquilo, ele não quer fazer naquela hora. E é uma das maiores brigas. Se você parar para pensar, é uma briga pequena. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é que a tarefa seja feita, porque a tarefa tem que ser feita. Tem que estudar, tem que. Né? O nosso sistema educacional funciona assim, é obrigatório ir para a escola, tem que ir para a escola. Oi, Maura, bem-vinda. Não tem muito jeito, né? Tem que ir. Se tem que ir, tem que ir. Tem que fazer tarefa? Tem que fazer tarefa. Mas olha, se vai fazer logo que chega, né? Se estuda de manhã, chegou, almoçou, faz tarefa. Qual que é a diferença de fazer logo depois do almoço, ou dele dar um cochilo primeiro, ou dele ficar livre um pouco, ter um tempo livre para fazer as coisas que gosta primeiro e fazer isso depois? Tudo é uma questão de se organizar, de rotina. E isso, se vai fazer agora ou se vai fazer depois, é uma luta pequena. E eu vivo falando para as mães aqui, se eu soubesse disso quando o Thiago era adolescente, a gente teria brigado muito menos, muito menos, muito menos. Não vai brigar por coisa pouca. O importante é que ele faça a tarefa. Se ele vai fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é menor. O importante é que seja feito. Então, primeira dica, olha, o passo a passo, tá? Primeiro passo. Escolha muito bem, esteja atenta, esteja consciente e escolha muito bem as batalhas que você vai lutar. Porque assim, se a briga for... Oi, Gelima. Boa noite. Se a gente tiver que brigar com ele porque ele não quer mais estudar, quer sair da escola, é uma briga que a gente vai ter que batalhar, sim. A gente vai ter que brigar. Se for necessário, a gente vai chegar até a briga, né? Lógico, tem recursos para não chegar à briga. Tem outras maneiras de lidar com esse ser humano que está aí na sua casa, né? Boa noite, Marli. Bem-vinda, querida. Obrigada pela presença, viu? Mas, assim, essa batalha a gente não vai abrir mão, a gente vai enfrentar. Tem que estudar, não tem acordo, né? Oi, chefe Claudemir, bem-vindo, boa noite. Tem que estudar, não dá para negociar isso. Agora,
Se ele vai fazer a tarefa a tarefa escolar de manhã, de tarde e de noite, não é uma batalha que vale a pena a gente batalhar. Por que não? Existe um fenômeno que eu andei observando, né, nesses mais de 20 anos aí, lidando com adolescentes e com crianças, jovens no movimento escoteiro, que é o seguinte: a gente precisa fazer um estoque de não. Como assim, Val, fazer estoque de não? É assim, ó. Quando a gente fala muito não para um jovem, e eu sei que a gente não fala não por mal, a gente fala porque a gente tem medo dele não estar seguro, a gente fala porque a gente tem medo dele não ter sucesso no futuro, de virar mendigo, sei lá o quê, né? Tudo é gerado pelo nosso medo. Então a gente fala não vai sair com esses amigos, não vai namorar fulano, não, você não vai jogar videogame agora, você vai estudar. Não, você não vai ficar aí sentado no sofá dormindo o dia inteiro. A gente fala muito não. Quando a gente está numa situação em que o nosso organismo todo está lutando para se distanciar desse domínio em que eu vivi até então pelos meus pais, né? Que é o processo de individuação. Ele precisa aprender a ser individual, aprender a não ser o banana, o pau mandado. Ele precisa aprender a se mandar. É o processo de individuação. Quando eu estou nesse processo e tudo que eu recebo na minha vida é não vou sair, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder fazer aquilo outro. Sabe o que acontece com o não? O não perde valor. Ele passa a ignorar os nãos. E aí ele faz só o que ele quer. É onde chega ao ponto de entrar para um ouvido e sair para o outro. Você fala, é assim, assado, tá nem aí. Ele não tem mais valor. Ao passo que, se você escolhe as suas batalhas, você percebe que tem luta pequena, que não vale a pena você brigar por causa daquilo, e você cede, diz sim, tá? Sim, não quer fazer a tarefa da escola assim que chega do almoço, né? Assim que chega da escola, almoça e já vai fazer a tarefa, que é como eu gostaria que fosse, estou dando um exemplo qualquer, tá? E ele prefere, sei lá, fazer alguma coisa antes, se você cede nisso, assim, você tem um não guardado, um não de poder, um não forte para você usar como se fosse um jogo de baralho. Você gastou ali um coringa para falar não toda hora, você está gastando carta forte, não forte, com coisa boba. Quando você precisa realmente dar uma cartada de não forte, você não tem mais carta, já não tem mais valor, você perdeu todas as chances, entendeu? Mas quando você tem uma coisa que é importante, por exemplo, não quero mais saber de estudar, não quero mais fazer terapia, tô doente, tô passando por depressão, e tem uma gama enorme de pessoas passando pelas questões da saúde mental. A gente sobreviveu à pandemia, agora a gente está curando as feridas, as sequelas, né? E uma sequela grande que ficou foi justamente a questão de saúde mental. Minha psiquiatra, né, que eu também fiquei doente, fiquei 2 anos aí afastada por causa de doença mental, fiquei 2 anos sendo medicada, minha psiquiatra falou que num congresso internacional de psiquiatria que ela participou, os dados, né, que foram apurados pela Organização Mundial da Saúde é que 40% do mundo, 40% dos seres humanos do mundo estavam demandando cuidados de psiquiatria. Então, aí estou falando isso, trazendo um dado para você, mas para te dizer, se seu filho é uma dessas 40%, né, das pessoas que está precisando continuar a fazer a psicoterapia, está precisando tomar um remédio, que seja, qualquer que seja o tratamento que ele está, e de repente ele fala, não quero, não vou fazer, é a hora de você gastar uma carta de não. Você tem que insistir, porque não dá para largar abandonar tratamento. Dá para deixar de tomar remédio quando quer. Não é assim que funciona. Essa é uma briga que a gente vai realmente chegar e impor, vai ter que ser, né? Mas quando a gente não gasta tanto não, quando a gente fala um não, ele tem peso. Você sabe que uma vez eu ouvi isso de uma chefe minha, eu sempre me gabei de ter sido sempre uma funcionária muito boa, de valor.
E teve uma vez que eu não lembro detalhes, faz muitos anos, faz mais de 15 anos, a minha chefe, professora Sônia, ela me pediu para fazer alguma coisa e eu falei não para ela. E quando eu falei aquilo, ela falou assim, tudo bem. E eu fiquei um pouco surpresa dela ter aceito assim, sem nem titubear. Aí eu falei assim, tudo bem? Surpresa, né? Poxa vida, a chefe mandou, eu falei não, e ela, tudo bem? O que será que aconteceu ali? Ela falou, sim, tudo bem, porque você sempre fala assim. Então, se você está falando não agora, eu sei que é importante para você. Então, né, aquilo fez até aquela luzinha que acende, sabe, desenho animado, quando aparece aquela luzinha assim, plim, eu falei, ué, isso funciona. Foi ali que eu aprendi, comecei a observar com os meus adolescentes e funciona. Quando você realmente economiza o não, quando você precisa usar, ele é mais forte, tá? Então, passo número 1. Escolhe muito bem as suas batalhas. Você não tem que entrar em todas as batalhas. As batalhas pequenas, deixa de lado. Já dei vários exemplos aí do que é batalha importante e o que é batalha pequena que não vale a pena entrar. Deixa ele ganhar. Dá um round para ele, dá um sim para ele, para que o seu não, quando for importante, tenha mais peso, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e isso, gente, é uma coisa assim, a gente precisa estar muito autoconsciente, nós mães, por mais que a gente esteja cansada, por mais que seja desgastante e às vezes até desumano, a demanda que a gente tem, né, de trabalho, 90 turnos, né? Falar que é só 2 ou 3 turnos não é mais, e tem que dar conta de tudo, essa cobrança desumana que tem em cima de mãe, né? Que mãe tem sempre que acertar, mãe tem que educar os filhos, mãe tem que dar conta de tudo dentro de casa, tem que ser ótimo profissional, tem que ser cuidar da saúde, ser bonita, dar atenção para o marido, né? Tem todas aquelas cobranças e é muito difícil. Ninguém dá conta disso, né? A gente precisa cuidar muito bem da gente, para que a gente esteja, pelo menos, serena o suficiente para perceber esses momentos do sim e do não, né? E para perceber também o momento do segundo passo, que é o seguinte: a gente é tão difícil lidar com o filho adolescente, eles tiram tanto a gente do sério, eles tiram a gente tanto, né, descabela tanto a gente, deixa a gente tão perdida, que a gente meio que às vezes fica meio barata tonta, a gente não tem uma linha, uma conduta coerente, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala assim, sai desse celular, muito tempo na tela, não pode, e fala 500 mil vezes, né? Eu já falei muito pro pessoal que eu queria muito ter um gravadorzinho para só voltar as falas que eu falava para o Tiago e pôr no repeat. Aquele mini gravador. Era o meu sonho de consumo quando o Tiago era adolescente. Eu consegui falar a coisa uma vez só e só apertar o play. Mas, gente, eles aprendem por repetição, tá? O aprendizado se dá ou por uma grande catástrofe, né? Um momento assim de muito impacto emocional, ou por repetição. É assim que se dá aprendizado. Então, mãe, tá no contrato, tem que repetir, sem tornar isso uma coisa que te deixe fora de si, né? Por quê? Porque quando você vai fazer acordos com o seu adolescente, você vai combinar com ele, o seguinte, como é que vai ser? Você precisa fazer tarefa, tá bom. Como é que a gente faz? Ai, mãe, eu não quero fazer agora. Tudo bem. Que horas você quer fazer? Qual vai ser a hora do seu dia em que você vai fazer a tarefa? Vai ser logo que você chega? Você é daquele tipo, meu filho, você é daquele tipo que já chega da escola e já prefere fazer logo para se livrar, né? Já engole o sapo logo de manhã para ficar livre o resto do dia? Ou você vai preferir dormir um pouco, descansar um pouco, curtir seus amigos um pouco, sei lá, fazer outra atividade antes e fazer a sua tarefa depois? Tudo bem, vai lá. Quando você vai fazer, né?
Bom, a gente vai fazer. Então vai ser tal hora. Tudo bem, então vai ser tal hora. Tá combinado? Tá combinado? O que tá combinado não sai caro, tá? A hora que der aquele horário, você simplesmente vai chegar e falar: ó, deu a hora, tá? Vamos agora. Ai, mãe, mas eu tô terminando um negócio aqui, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, quanto tempo mais? 5 minutos? 10 minutos? Quanto tempo mais você precisa para terminar aí o que você está fazendo, para você fazer o que você falou que você ia fazer? Quanto tempo mais? E o que eu estava querendo dizer é que, assim, não precisa, a gente precisa estar cuidando da gente para a gente não chegar nesse momento, né, de ter que ser firme com agressividade. A gente não chegar nesse momento até a tampa de raiva, de nervoso, não deixar explodir. Porque às vezes numa gotinha d'água, a gente já falou, nossa paciência vai esgotando, a gente chega rasgando tudo, xingando, gritando, brigando, não é? E isso acaba fazendo com que a gente não cumpra as coisas que a gente fala, né? Aí começa na ameaça. Ó, se você não sair desse celular agora e for fazer a tarefa, vai ficar um mês sem celular. Né? E isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Por quê? Porque eles passam a entender que a gente não dá conta de cumprir essas ameaças. Aliás, ameaçar, falar assim, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Isso é chantagem, isso é uma ferramenta que às vezes a gente acaba usando por falta de, né, por desespero, por não saber o que mais usar. Então, assim, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não sair desse celular, eu vou tirar seu celular, você vai ficar um mês sem celular. E quando a gente chega nesse ponto de falar assim, você vai ficar um mês sem celular, o jovem já sabe que a gente não dá conta de deixar ele um mês sem celular. Não tem possibilidade de ficar um mês sem celular. E aí, o que acontece? Eles acabam perdendo. Oi, Tiago Lobo, você por aqui, coisa linda. Obrigada por estar sempre acompanhando, viu? Saudade de você. Dá um beijo no meu pequenininho, que ontem fez 9 aninhos, só meu neto, o segundo neto ontem fez 9 aninhos. Delícia. Então, assim, se ele percebe que você fala que vai fazer uma coisa e depois que a sua raiva baixa, você volta ao normal, né? Já não é mais a mulher Hulk, você volta ao normal. Você não cumpre aquilo que você ameaçou que ia fazer, ele acaba, é, é, ele acaba percebendo. Isso, inclusive, foi uma coisa que um escoteiro meu me falou, muitos anos atrás também. Ele falou assim para mim no acampamento: Ih, minha mãe, ó, fala, mas na hora do vamos ver, ela não dá conta, né, de cumprir as coisas que ela falou. Então, você precisa doutrinar, você precisa treinar, adestrar, aí sim, adestrar o seu filho, de que quando você falar uma coisa, você vai cumprir até o fim. Ele precisa acreditar na sua palavra. Quando você disser que vai fazer uma coisa, ele precisa entender que aquela coisa vai ser feita. Isso vai ensinar que ele não vai brincar com você, ele não vai desconsiderar você, aquele negócio de entrar para um vídeo e sair pelo outro. E vai ensinar ele também a ter uma palavra forte, né? É uma das coisas, inclusive, que a gente trabalha muito, muito forte no escotismo, que é o primeiro artigo da lei escoteira, que o escoteiro é honrado e digno de confiança. Então, quando você fala uma coisa, você vai cumprir, né? Não faça não faça a coisa ficar nebulosa, né? Quando você fala assim, vou tirar, vai ficar um mês de castigo, um mês é 30 dias, não é 28. Um mês é 30 dias, não é 28. E você não consegue deixar de castigo nem 2 semanas, né? Porque aí você já está mais calmo, aí já vê aquele cidadão chorando 2 semanas dentro do quarto, aí você está calminho, aí chega aquele momento ali, né, em que de repente chegou uma conversa mais tranquila, aí você acaba ficando com dó, e aí você acaba cedendo, e isso não é bom. Então, muito cuidado com o que você fala, porque o que você falar você vai ter que cumprir, porque senão ele perde respeito. Isso que dá respeito, quando você fala uma coisa e você cumpre, né? Então, segundo passo, presta atenção,
cumpra a sua palavra. Presta atenção no que você fala, porque o que você falar, você vai ter que fazer. Então, não ameaça, né? Não ameaça que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, se você não vai cumprir, tá? A terceira coisa também tem a ver, então, recapitulando, a primeira, escolhe as batalhas, não vai falar não para tudo, que você fica sem reserva de nãos para quando é uma coisa séria que você realmente precisa que aquilo seja feito. Segundo, cumpra a sua palavra. Se você falou que ia fazer, você faz. Aí o terceiro ponto é assim, ó, ainda nessa questão da nossa própria saúde mental, do nosso próprio autoequilíbrio, né, equilíbrio emocional, tem uma questão que, assim, às vezes a gente vai engolindo tanto sapo, né, a gente vai aguentando tanto, que tem hora que por uma bobagemzinha, por qualquer coisa, a gente acaba tendo uma reação desproporcional. Às vezes a gente faz alguma coisa, tem uma discussão com o filho que é desproporcional à falha dele, à desobediência daquele momento, né? Então, isso também perde valor. Você tem que ser coerente e você tem que agir proporcionalmente. Então, se o que ele fez foi não lavar a louça, que foi combinado, isso não é motivo suficiente para você deixar o cidadão, né, um mês sem o videogame dele. Não, é desproporcional. Não pode ser uma coisa assim, né? Se ele fizer uma grande uma grande cagada, o que vai ser, então, né? Vai para a masmorra, entende? Seja coerente e seja proporcional às consequências das coisas que vocês vão combinar. Existe uma linha muito tênue e é uma coisa difícil, que é os tais dos acordos. Tem gente que acha que acordo confunde acordo com chantagem. É aquele assim, se você fizer ou não fizer isso, você ganha ou perde aquilo. É o tal do tirar privilégios. Isso é um recurso de educação que já é bem mais evoluído do que bater, né? O pôr de castigo já é bem mais evoluído do que bater, mas ainda não é um recurso educacional que realmente vai fazer com que o seu filho vá se autorregulando para mais para frente ele ser uma pessoa autodisciplinada. Porque quando você tem um castigo, uma coisa assim, que, se você não lava a louça, você não vai ter o seu não vai poder usar o celular, né? Isso é um castigo, a gente às vezes transveste de consequência, mas não é, isso é chantagem, ainda é chantagem, né? Então, como é que a gente faz? A gente precisa ter uma conversa com o jovem, quando a gente vai fazer os acordos, a gente precisa ouvir o lado dele, se colocar na posição dele, se colocar numa postura até verbal e não verbal, ou seja, das coisas que a gente fala e das coisas que a gente, da maneira como o nosso corpo se porta, que faça com que ele entenda que ele está sendo ouvido. Isso, em técnica de PNL, se chama rapport. PNL é programação neurolinguística. É uma técnica que a gente usa para quando a gente vai conversar com a pessoa, ela não se arme contra a gente, ela não sinta necessidade de se autodefender daquilo que está sendo falado. Então, você está entrando em acordo, está fazendo um acordo com o seu filho adolescente a respeito de um ponto que você acha que ele precisa te obedecer, né? E se você faz isso da maneira como, se você isso, eu aquilo, ele se arma contra. E aí ele vai obedecer por base da coerção. Isso faz com que ele seja obrigado a te obedecer, mas aquilo não é uma coisa que vem de dentro para fora, é uma coisa que, se você não estiver olhando, ou se ele tiver um jeito de mentir para você e fazer você acreditar que ele fez, mesmo sem ele fazer, ele vai mentir.
no lugar de fazer, porque ele foi coagido a agir daquela maneira. Faz sentido o que eu estou falando? Gente, dá um sinal para mim se eu estou me fazendo entender a diferença entre fazer um acordo com o jovem, combinar com ele que ele vai fazer a tarefa em tal horário, que ele vai escolher também, e falar assim, tá bom, que horas você vai fazer? 15 horas, tá bom. Se não fizer às 15 horas, vai ficar sem celular. Isso não é acordo. Isso é coerção. Isso você está dizendo para ele. Se você não fizer, você vai perder um privilégio. Na verdade, quando você está conversando com ele de uma maneira que ele entende que você está ouvindo, que você está do lado dele, que você está ajudando ele a organizar a sua própria rotina, para que ele, no dia seguinte, quando tiver que apresentar aquela tarefa para o professor, não tenha que passar por aquele perrengue, né, daquele desconforto de não ter a tarefa pronta, de ver, né, passar por toda aquela situação dentro da sala de aula que ele não cumpriu, de levar nota baixa, de ter que estudar mais, de ter que ficar de recuperação, né, quando ele percebe que a sua intenção é fazer com que ajudá-lo a se autorregular, a se auto-organizar, para que ele faça as coisas da vida dele que ele precisa fazer, porque senão ele vai lidar com as consequências naturais daquilo, ele mesmo concorda. E ele percebe que o que tem ali é apoio, é ajuda, não é punição. Porque a consequência dele não fazer a tarefa não é ficar sem celular. A consequência disso é ele ficar com nota ruim na escola. E se ficar com nota ruim na escola, o que vai acontecer? Vai ficar de recuperação. Se ele ficar de recuperação, o que vai acontecer? Não vai dar para a gente viajar no final do ano, porque você vai ter recuperação, a gente não vai poder viajar. Não é que você está tirando o privilégio, é uma consequência natural do que você faz, o que você deixa de fazer, a vida responde proporcional. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, não deixa, esse já é o quarto, tá? Já é o quarto passo, não deixa que os acordos se tornem chantagens, que os acordos se tornem adestramento. Que cachorro a gente faz assim, né? Quando a gente quer que ele quer que o cachorro obedeça, senta, senta, senta. A gente adestra. Como? Com petisquinho. A gente, né, faz assim, ai, que bonitinho, lindão, bonitinho. Cachorro a gente faz assim, a gente adestra. Com um ser humano não é assim que a gente tem o melhor recurso para educar. Por quê? Porque quando esse ser humano não estiver mais sob o seu jugo, sob a sua mão, não estiver mais na sua dependência, ele não treinou o suficiente para que ele se autorregule e entenda que quando chegar a determinada hora do dia, que foi aquela que ele mesmo se programou, ele vai ter que parar de mexer no celular ou fazer o que quer que ele tenha escolhido fazer para fazer a obrigação, né? Se tem, se cada um dentro de casa tem a sua obrigação para colaborar com a tarefa dentro de casa, isso precisa ser feito, tá? Mesmo que você tenha empregada, mesmo que você não precise que ele te ajude, tá? Que ele cumpra, ele precisa ter algum tipo de responsabilidade desde pequenininho, que seja assim, é minha função, passear com o cachorro, o que quer que seja. Aí vai de família para família, né? Mas independente de qualquer coisa. Ele precisa aprender isso, aprender ao longo da vida, né? Que tem que fazer aquilo, né? Porque ele vai treinando a autorregulação, que é quando ele não estiver sob a sua imposição, ele vai comer o brócolis porque ele sabe que faz bem para ele, né? Ele não vai deixar de comer saudável e comer só porcaria, porque ele mesmo sabe que faz mal para ele. Não é porque a mãe mandou, porque a mãe obrigou, porque se não comer o brócolis vai ficar de castigo, não vai ter isso, não vai fazer aquilo, não vai para a festinha, entende? É esse o caminho, tá? Gente, então eu vou recapitular aqui, ó, os 4 passinhos que eu dei para a gente realmente fazer com que o jovem nos obedeça.
Primeira coisa, né, entender que quando eu falo obedecer, é dele mesmo se autorregular. A gente precisa entender que a vontade do jovem, ele já é um adulto, ele já é um semi-adulto, vamos chamar assim, né? Um adulto em treinamento, uma pessoa que está precisando treinar para ser adulto, e a gente não quer que ele seja um pau mandado, ele não quer que ele que seja um banana, né? Que seja aí uma pessoa que, inclusive, está tendo muita demanda nas empresas de chamar profissionais para dar treinamento nas empresas para os funcionários mais jovens, porque eles não sabem mais ter iniciativa de fazer as coisas. Eles esperam que o chefe chegue e fale, ó, você vai fazer assim, assim, assado, porque foi esse treinamento que eles tiveram em casa, né? Então, primeira coisa, a gente distinguir bem esse negócio de que o que é a nossa vontade, do jeito que a gente quer, porque é assim que a gente acredita, porque é desse jeito que tem que ser e pronto. A gente precisa ter essa autopercepção de que nem sempre, né, é o Corinthians que é o bom, às vezes é o Palmeiras que é o bom, né? Não estou falando de time nenhum, estou falando que as vontades não são as mesmas, os gostos não são os mesmos. E às vezes, quando a gente fala assim, eu quero que meu adolescente me obedeça, a gente está querendo dizer assim, eu quero que ele seja do Palmeiras, eu quero que ele seja São Paulino. E não é isso. Então, eu quero que ele seja responsável, eu quero que ele faça as coisas do meu jeito, eu quero que ele já chegue, já vá fazer as coisas obrigação primeiro. Né? Às vezes não está no mesmo timing que ele. Né? Então, a gente precisa escolher aí, primeiro passo, escolher as batalhas que a gente vai lutar. Tá? Não ficar brigando por coisa boba. Escolhe para falar os nãos, para realmente ser mais firme, impor mais a sua vontade, no seu tempo, na sua necessidade, né? Do que na dele, quando realmente for coisa que importa. O segundo é você cumprir sua palavra. As coisas que você falar, você tem que cumprir, até por uma questão de exemplo, né? Você vai ensinando ele que se ele combinou com você que ia ser às 3 da tarde, que ele ia parar de dormir ou de zoar um pouco no joguinho dele para ir fazer a tarefa, se ele combinou que ia ser às 3 da tarde, então tem que ser às 3 da tarde. Então, segundo passo, você dá o exemplo. Se você falou, você cumpre. O terceiro passo é não ser desproporcional nas suas reações e na sua relação com ele mesmo. Porque às vezes ele fez uma besteirinha e você já sai gritando, descabelando. Por quê? Porque naquele momento você está irritada, você está sobrecarregada, você, né, foi acumulando, chegou ao ponto que uma gotinha virou uma bomba nuclear, né? Você explode por pouca coisa. Isso tira referência dele. Ele ainda precisa de parâmetros, né? Por mais que seja uma moçona, se é adolescente, ele ainda está aprendendo a ter aquelas margens, né, de regulação, né, parâmetros de até onde eu vou, até onde eu não vou, o que é certo, o que é errado. Ele ainda precisa dessas margens de rio que nós pais temos que dar para eles, mas de uma maneira coerente, que seja claro para ele o que é e o que não é, né? Porque se ele está lá, né, falou que ia fazer a tarefa 3 horas, mas acabou caindo no sono, porque adolescente tem sim uma questão hormonal que faz com que ele tenha uma maior necessidade de sono, inclusive em horário inconveniente, né, diferente do adulto. E você chega e já explode, já grita, já xinga, ele só estava dormindo, ele não estava fazendo, ele acha injusto, ele acha que ele não merece aquele tipo de tratamento. E aí ele fica bravo também, e se é de temperamento mais forte, acaba tendo embate e não tendo resultado, né? E a questão do castigo. Castigo não é um recurso de educação que faz com que seu filho vá te obedecer. Eu vivo repetindo, se pudesse, assim, com um mantra criar adolescente é menos proibição, né, menos castigo e mais reflexão. Você vai chegar com esse cidadão, conversar com ele de uma maneira que ele entenda que você está do lado dele, né? Já falei de uma técnica hoje, rapport, que é quando você repete
as falas dele, você se coloca de uma maneira que ele se abra para a conversa, né? Vou fazer uma próxima, em outro momento, falar mais a respeito desse rapport, dessas técnicas de PNL, de técnica de comunicação não violenta, para que você consiga se comunicar de uma maneira não violenta, não agressiva, que seu filho aceite a sua condução, não a sua imposição, mas a sua condução. Ele entenda que você está do lado dele. Vou deixar para um outro vídeo, uma outra live, eu falo a respeito disso, né? E eu falo que é menos imposição, menos castigo, menos proibição e mais reflexão, para fazê-lo ir refletindo a respeito dessa necessidade de comer o brócolis, essa necessidade de fazer a tarefa, essa necessidade de, mesmo não querendo, continuar com o tratamento psicológico, se é uma situação que está acontecendo ali, né? Mesmo não querendo, mesmo querendo estar só se divertindo, só fazendo as coisas legais, né? Tem hora que vai ter que parar e ir passear com o cachorro, ou ir lavar a louça, ou ir fazer o que quer que seja, que é a parte dele naquela comunidade ali, que é a família, é o que lhe cabe, tá bom? Gente, eu espero de verdade, de coração, que eu tenha ajudado, eu espero que... e conta para mim se eu falei alguma coisa assim que não fez sentido, alguma parte que não expliquei direito, pode perguntar, coloca aqui nos comentários. Ai, Val, você falou assim, acessado. Como assim? Pergunta, porque às vezes, para mim, tá claro. Às vezes não ficou claro para você, me deixa saber. Eu explico de novo, de outro jeito, desenho, dou um jeito da minha mensagem chegar mais clara para você, porque a intenção realmente, gente, é ajudar. É fazer com que o relacionamento seu com seu filho adolescente não seja a guerra infinita que era entre eu e o meu filho, né? Eu costumo dizer que um dos grandes marcos na minha vida como mãe de adolescente foi quando meu filho tinha 17 anos e se jogou na frente de um caminhão, né? E se eu puder ajudar que pelo menos uma família, né, não chegue a essa situação, porque conseguir passar uma mensagem, né, de orientação para uma mãe que saiba se conduzir de uma maneira mais assertiva para lidar com esse adolescente, já vai ter valido a pena todas as noites aqui fazendo live com vocês, tá bom? Pode perguntar, discute aí comigo, fala o que você pensa, fala qual é a sua dificuldade. Tem de segunda-feira Pergunta para a Val, se você tem alguma dúvida específica, manda para mim, que eu vou pondo aqui na fila, uma hora eu respondo sua dúvida específica, tá bom? Tudo para colaborar nesse processo. Então é isso por hoje, gente. Obrigada. Beijo. Se você sabe de uma mãe que está em dificuldade, que precisa ouvir esses conteúdos, compartilha com ela, indica lá, que aí a gente consegue atingir mais pessoas, tá bom? Beijo. Até segunda. Tchau, tchau.